Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Vamos dar continuidade a o assunto que eu comecei pela manhã sobre os 10 mandamentos satânicos. Conselhos do diabo em pessoa para peregrinos de primeira viagem. Conselhos, né, do diabo em pessoa para peregrino de primeira viagem. Tudo isso é maneiras de provocar, né? Essa questão de diabo, Satã, nesses ditos aqui é para provocar, para impactar, para pressionar aqueles que têm medo desses nomes, né? Tem medo desses nomes porque aprendeu através da antiga religião a temer um ser imaginário chamado Satã, diabo, etc. Este livro, um rapaz perguntou para mim hoje, um inscrito no meu canal, comentou, gostou da explanação aqui do manual do satanista, Lexo Satânico. Lexo Satânico. Esse manual não foi escrito pelo fundador da igreja de Satã, Anton Usando Lavey, lá nos Estados Unidos. Não foi escrito por ele. Esse livro aqui foi escrito por um brasileiro, um satanista brasileiro, Morbidivis. Vívides. Era um satanista, eu não sei se ele vive ainda, e escreveu esse manual e disse que ia deixar como legado, né? Ele começa aqui: este livro é meu legado aos satanistas do meu país. Nele está registrado a ideologia que tem movido os poucos e os escondidos em um mundo de multidões e holofotes. Trata-se da religião satânica. Não segundo o medo e o preconceito de quem não entende nada do assunto, mas segundo o ponto de vista de um verdadeiro satanista. Esta obra é em homenagem a um agradecimento a Lorde Ahriman por seu trabalho pioneiro em trazer o satanismo moderno para a língua portuguesa, por seus ensinamentos e por sua amizade. Agradecimentos especiais também a meus irmãos em Satã, Óbito e Legião por seus comentários e crítica que fizeram deste livro e que ele se tornou, né, pelos comentários e crítica que fizeram deste livro e o que ele se tornou. E um agradecimento ainda maior a mim mesmo, sem quem todo esse trabalho não existiria sequer como ideia. Que por muitos anos depois de minha morte eu possa ser invocado por meio deste livro para um diálogo com as gerações futuras de satanista. Morbidivis. Então é isso aí. Esse livro foi escrito por ele, é um manual para o satanista. Tá aí, tem na internet, né? Na internet tem. E esse aqui eu baixei, consegui baixar, PDF, tem o PDF, né?
foi passado para mim por outro satanista lá do Distrito Federal. Ele é praticante do satanismo, é um satanista mesmo prático, tem mais conhecimento do que eu. Ele filho de um pastor e pendeu para o lado do satanismo moderno de Anton Lavieille. É um camarada inteligente. Agora ele não é ativista. Ele não tem canal no YouTube. Ele não gosta, eu não sei, de divulgar o satanismo, ficar falando do satanismo assim, não. Ele vive o satanismo dele. Ele é conhecido como Caveira, né? Lá no grupo dos Amigos do Diabo, ele é conhecido como Caveira. E ele posta muitas coisas lá no grupo do Amigo do Diabo, né? Ele não gosta de ficar falando. Isso aqui que eu estou passando para vocês é porque a amiga Lucilene, ateia, teve curiosidade de saber o que ensinava o satanismo. E aqui eu estou passando alguns ensinamentos, né? Eu parei no terceiro mandamento, o conselho. Agora vamos estudar, ler o quarto conselho, né? O quarto mandamento, que diz assim: conhecerás a ti mesmo. Um conselho. Conhecerás a ti mesmo. Comentário sobre este conselho. Este mandamento é uma consequência direta do segundo. O que é que diz o segundo? Voltando aqui, o segundo diz assim: amar a si mesmo sobre todas as coisas. Amar a si mesmo sobre todas as coisas. Né? E esse, o quarto mandamento, conhecerás a ti mesmo. Só pode se amar aquilo que conhece, né? Só pode se amar ou odiar aquilo que conhece. Você não pode amar ou odiar o que não conhece. Primeiro, a gente tem que conhecer para tomar a conclusão, né? Para ver se merece o nosso amor ou o nosso ódio. Este mandamento é uma consequência direta do segundo. Quem se ama busca se conhecer cada vez mais profundamente. Quem se ama não tem medo de se conhecer. Quem se ama busca se conhecer cada vez mais profundamente. Afinal, somente quando podemos mensurar nossa força é que podemos nos esforçar para superá-la. Conheça o seu corpo, sua mente, seus poderes, suas forças e suas fraquezas, pois é exatamente aí que se esconde a verdadeira magia e o grande segredo da alquimia negra, Então, devemos nos conhecer a nós mesmos, né? Devemos conhecer a nós mesmos. Conhecer a nossa capacidade, o nosso potencial, né? O nosso potencial. Conhecer aquilo que somos fortes e naquilo que somos fracos. Para podermos melhorar. Um filósofo antigo disse assim: conheça-te a ti mesmo, para que possais melhorar. Esse autoconhecimento nos leva a descobrir os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, e assim melhorarmos cada dia. E uma vez que conhecemos a nós mesmos, temos
que aceitar os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Aquele lado bom, positivo, e o lado negativo, que não é negativo, porque tudo que há em nós, na nossa constituição humana, tem algum benefício para nós. A emoção, amor e ódio, tem uma relevância para a nossa vida. Devemos amar a quem nos ama e odiar quem nos odeia. É como foi lido ali. Então, ame a si mesmo, né? Ame a si mesmo sobre todas as coisas. E procure se aceitar como você é. Amar você, o lado bom e o lado ruim. Como é chamado aqui no satanismo, a sombra, né? Tem pessoas que só quer mostrar o seu lado bom, gostar do seu lado bom, e aquele lado ruim, ele esconde, ele não gosta, ele não se aceita aquilo que ele é. E aí, ele não ama a si mesmo, porque ele não ama as suas fraquezas também, faz parte dele. E ele só quer amar o seu lado forte, né? E despreza aquele lado que as pessoas também dizem que é ruim, né? E já que no satanismo, ele ensina a nós, o satanismo moderno ensina-nos a nos aceitar completamente, não desprezar nada de nós. Simplesmente saber usar as nossas capacidades, né? As nossas capacidades, usar a nossa fortaleza e a nossa fraqueza com inteligência para sermos bem-sucedidos. É isso aí. O quarto mandamento, né? O quinto: nunca poderás saber tudo, mas irás sempre atrás deste objetivo. Nós, humanos, não sabemos tudo. Não somos oniscientes. Eu falei pela manhã que nós prezamos pela deificação do ser humano, que o ser humano se torne um Deus. Um Deus no sentido de que Deus, a palavra Deus também no dicionário, diz pessoa ou coisa que se coloca em primeiro lugar. Aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, isso é um Deus. É o sentido da palavra Deus. Então, ser um Deus é nesse sentido aí, um Deus de carne, é se colocar em primeiro lugar. Você procurar o seu bem, amar você acima de todas as coisas, e não a outro Deus, mas amar a você como um Deus acima de todas as coisas, se colocar em primeiro lugar. Não estou dizendo que o ser humano é onisciente, onipresente, onipotente, não estou falando isso, mas também não quero desqualificar os humanos, porque na religião cristã eu aprendi a desqualificar o ser humano e exaltar um nada que é Deus, o Deus imaginário dos cristãos e dos judeus. Eu aprendi na religião isso. Desqualificar o ser humano, dizer que o ser humano não presta, da cabeça aos pés está corrupto, que de si mesmo não é capaz de fazer nada de bom e que precisa da ajuda de um ser transcendente, de um ser fora de si.
e que a capacidade vem de fora de si e não de dentro de você mesmo. Que a sua capacidade não é imanente, é transcendente. Você depende de um ser superior. Eu aprendi isso quando eu era cristão, aprendi isso. E vejo que até mesmo pessoas hoje que são ateus, ateias, eles ainda carregam esse resquício do cristianismo, da religião cristã, de desqualificar os humanos. Ah, mas nós somos humanos, nós também somos incapazes. Certo. Nós somos pessoas limitadas. Incapazes não, limitada. Nós temos a visão limitada, a nossa visão não é infinita. Nós não sabemos, não temos todo o conhecimento. Não podemos tudo, porque somos limitados, mas podemos fazer muitas coisas. E aí tá, muitas coisas, os feitos humanos, smartphone, TV, cadeiras, tudo aqui é feitos humanos. Eu não conheço um ser superior ao ser humano, eu não conheço. Se você tiver um ser superior ao ser humano, me mostre, me traz aqui, me mostra que aqui é superior ao ser humano. Então, por que eu vou desqualificar o ser humano? O ser humano, aquele ser que usa o seu potencial, que usa o seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência para produzir, que é um ser produtivo, que produz. Desde a produção natural, que é gerar filhos, desde a cultivação da terra e outros afazeres, a tecnologia, etc. Então, como eu vou ficar desqualificando? Então, isso é resquício ainda da religião cristã que tentou desqualificar o ser humano através da sua doutrina, com 2000 anos de doutrina, dizendo que a sabedoria humana é loucura, que a ciência de Deus é mais do que a sabedoria humana, a ciência do homem, e que não devemos buscar um conhecimento porque a doutrina cristã, ela não quer que o homem conheça, busca o conhecimento. E sabemos que no conhecimento há luz. O conhecimento liberta as pessoas dos medos, liberta da inferioridade, do complexo de inferioridade. E é isso. Então, eu estou aqui para valorizar o ser humano, valorizar a terra, valorizar esta vida, valorizar o corpo, os feitos humanos e não desvalorizar o ser humano. Sei que o ser humano é um ser limitado. É um ser limitado. Nenhuma pessoa inteligente vai dizer que o ser humano é ilimitado. É onisciente, onipresente, onipotente, não. O ser humano, ele é limitado. Mas é um ser capaz. E eu não conheço outro ser aqui na Terra superior ao ser humano que tem a capacidade dos humanos. É isso aí. Nunca poderás saber tudo, mas irás sempre atrás deste objetivo. Não importa o quanto você leia, ouça, estude, decore, sempre há mais para saber. Mas isso não deve desanimar ninguém além dos tolos, pois isso só nos mostra que há muito a se descobrir.
Alimente seu corpo com comida e água, seu espírito com sexo e música, e sua mente com sabedoria. Veja como a sé é vasta, e veja como o seu apetite é infinito. Então, prossigamos buscando conhecimento. Busque o conhecimento. Você não vai, conhecer tudo, mas não pare, busque o conhecimento. Busque o conhecimento cada dia, porque o conhecimento vai lhe libertando de muitas coisas, até daquele restinho das coisas do cristianismo que ainda muitas vezes martela em nós, Em nós, aquele jeitão cristão ainda martela em nós, aquele jeitão de disciplina do cristianismo, aquele jeitão de fraqueza cristão. Então a gente tem que ir se libertando dessas coisas, se libertando dessas coisas. Por isso que o ensinamento do satanismo moderno, que é um ensinamento humano, é um ensinamento humano do humanismo, porque eles aqui falam que eles também beberam das fontes do humanismo ateu, do humanismo secular, e por isso que eu me identifico com essas questões aqui do satanismo moderno, Satanismo moderno. Ele diz aqui, alimente seu corpo com comida e água. O satanismo moderno, ele não faz apologia ao uso de bebida alcoólica. Não faz apologia. Está aqui, alimente seu corpo com comida e água. Seu espírito com sexo e música. Sua mente com sabedoria. Veja como a sé é vasta. Veja como o seu apetite é infinito. Ele aqui fala para se alimentar, comer comida e água. Agora, só que aqui eles não interferem na vida da pessoa, dizendo, tal, não pode beber, tal. Você é responsável por aquilo que você faz. Faça tudo o que queres. Ele aqui também fala, faça tudo o que queres. Isto é a lei. Ame, odeia, faça tudo o que queres. Agora com responsabilidade. Você que tem que responder com as suas ações, assumir as consequências das suas ações. Usarás o sexto mandamento, o conselho, usarás da mente criativa e dela colherás frutos. Sua mente é a arma mais poderosa que possui. Ela serve para muitas coisas. É a chave para o universo e o sucesso da iniciação satânica. Não é à toa que Lavey declarou a estupidez como o maior pecado satânico. Realmente, ela é uma verdadeira arma mágica e é nela, e somente nela, na inteligência ou na mente, que passeia todos os seus poderes. É da mente que provém todo o prazer e toda a dor. É do raciocínio que surgem nossos planos, metas e métodos. É nossa imaginação que transforma, por um momento, durante os rituais, a ficção em realidade para manipularmos conceitos essenciais de nossa psique. A imaginação nos rituais satânicos é de fato uma fantasia, mas o resultado da magia é real. Sua mente é uma arma mais poderosa. Mantenha afiada e junto de você. Está aí essa explanação. Tire a sua conclusão. Vou para o sétimo, o sétimo mandamento, o conselho. Não se arrependa dos seus atos intencionais. O ser humano é um animal de consciência e é responsável pelos seus próprios atos. Ninguém é obrigado a nada e é errado se arrepender de seus atos
quando praticados em plena consciência. Além do que esta é uma prática estritamente humilhante que aperta o nosso eu e o nosso orgulho. Arrepender, né? Voltar, se arrepender das coisas, né? Quando agimos de forma coerente com nós mesmos, ainda que mais tarde vejamos que poderíamos ter agido de outra forma, não há qualquer motivo para arrependimento, pois agimos da melhor forma que poderíamos, naquele momento. O que foi feito, está feito. Estejamos somente atentos para não cairmos no orgulho contraprodutivo mencionado por Lavey no seu texto clássico, Os 9 Pecados Satânicos. Arrependimento é a coisa ruim, mas a estupidez ainda é pior. Então é isso, né? Você fez as coisas de sã consciência. Ninguém forçou você fazer ou agir daquela maneira. Então, seu ato foi consciente, você deve assumir as consequências dos seus atos, como eu falei. E se você errou, corrija, né? Corrija o erro. Não cometa o orgulho, como ele diz aqui, o orgulho contraprodutivo mencionado por Lavey no clássico dos 9 pecados satânicos, que ele ali fala que tem o orgulho contraproducente, que é você não querer mudar, continuar no erro, descobriu que errou, mas não quer mudar, quer continuar. Você tem que corrigir o seu erro, corrigir, não praticar mais e pronto. Aqui não precisa você botar o joelho no chão e chorar e pedir, perdoa, Senhor. Não tem nada disso não, certo? Então é isso aí, vai analisando e você tira as suas conclusões. O 8º mandamento ou conselho. Aprenderás a rir e a sorrir. Aprenderás a rir e a sorrir. Ao contrário de muitas religiões, o satanismo é a religião da alegria. É a religião da alegria. Na antiga era, os rituais eram predominantemente sérios e tristes. No cristianismo a pessoa tinha que ser séria, o homem sério, a mulher séria, ali no canto. Irmão, estou contrito aqui, irmão, estou aqui na contrição, aquele irmão lá, sem conversar com ninguém, e não pode sorrir. Ao contrário de muitas religiões, o cristianismo é a religião da alegria. Na antiga era, os rituais eram predominantemente sérios e tristes. O júbilo era confinado a ocasiões estritamente santas, entre aspas. E a autopunição era considerada uma grande virtude. Autopunição, você tem que estar triste, chorando. No satanismo buscamos retomar os valores pagãos de felicidade e alegria constante. As festas alegres do paganismo, né? Muito riso, muita piada, muita graça. Aprender a rir é essencial, especialmente rir de você mesmo. Isso não significa fazer papel de palhaço, mas sim aprender a receber os obstáculos com desafio, nunca como problemas. Ao tropeçar e cair, não se atire num mundo de frustração. Reavalie suas opções, suas estratégias, sempre de modo confiante. Lembre-se de Nietzsche. O que não mata, o tornará mais forte. O que não mata, o tornará
mais forte. Aprender a sorrir, né? Não querer ser aquela mulher fechada, aquele homem fechado, como na religião, que a pessoa não pode sorrir e tal, tem que ser sempre fechado, estar sempre contrito, se martirizando, fazendo jejum, para ficar mais espiritual, para ficar no óleo da unção. Eu estou no óleo, meu irmão, e triste ali, fechado. Um dia, lembrando disso, um pastor de uma igreja que eu fazia parte fez uma pergunta ao irmão, aí ele usou essas expressões assim: ei, irmão, vou sair da cara feia. Porque o irmão só andava encruado, fechado, para dizer que é santo, né? Ali, mas fora dali, só os familiares é que sabem. 9º mandamento. Andarás ao teu modo, mas respeitarás o caminho do outro. Andarás ao teu modo, mas respeitarás o caminho do outro. É um bom conselho aqui. Andarás ao teu modo, mas respeitarás o caminho de outro. Você é satanista? Sua mãe é budista? Seu pai é ateu? E daí? Ele diz: o caminho dos outros deve ser respeitado. Rasgar livro sagrado, queimar os locais santos de outras religiões, é totalmente antissatânico, antiético, né? Isso é intolerância. O caminho escolhido pelos outros não importa para você. Quanto mais tempo você perde tentando provar o quanto os outros estão errados, menos você terá para aproveitar a sua própria condição. De respeitar este conselho é um modo rápido de desperdiçar sua vida e ganhar inimigos gratuitamente. Aquele que odeia as outras pessoas por suas crenças será odiado por sua estupidez. Respeite os outros se você espera ser respeitado. É conselho, né? É conselho. Aí está a polêmica aí entre os ateus e outros que se dizem ex-ateus, que tá precisando ouvir esses conselhos aqui, ó. Precisando ouvir esses conselhos. Se eu tenho convicção do caminho que eu estou. Aquele outro que era companheiro abandonou porque ele perdeu a convicção. Não sei por que motivo. Ele tem algum motivo porque perdeu a sua convicção. E passou a dizer que não está mais convicto daquilo. Então, o ateu, o ex-ateu, ele agora vai ficar suspeito, né? Ele é um cara que fica em suspeita, todo mundo fica com o pé atrás, né? Tanto o crente, para onde ele foi agora, está com o pé atrás, tanto o ateu fica com o pé atrás com ele, né? Mas deixa ele seguir o caminho dele, né? Ele quer seguir assim, assim será. Então cada um siga o que quiser, seja ateu, seja não ateu, seja crente, seja cristão, seja budista, seja satanista, cada um segue o seu caminho, né? Porque aí a gente, que ele está dizendo aqui, procurar desavença, inimizade, né? Estupidez, que nem eu vejo aí muitos queima a Bíblia, desfaz do livro, samba livro de merda. Para que isso? Para que isso? Isso é intolerância das duas partes, né? Respeite os outros se quiser, se você espera ser respeitado. O 10º e o último conselho. Faças bem ou não faça nada. Faça bem
ou não faça nada. Se você ama, ame de paixão. Entregue-se ao delicioso prazer do amor. Se você odeia, ponha fogo neste ódio e deixe-o arder. Se você tem mentalidade cristã ainda, isso aqui, você pode não gostar, né? Se for gritar, grite alto, pois se o primeiro golpe é forte o bastante, seu inimigo não irá se levantar. Viva a vida intensamente. Se fazer algo, dê tudo de si, ou não desperdice sua vida com um gasto inútil de tempo e energia. Faça bem feito. Faça de uma vez. Ou não faça nada. Aqui se encerra os comentários dos 10 mandamentos, o conselho para o satanista. O crente, este livro aqui não é para crente, esses conselhos não é para crente, aquele que ainda é cristão, aquele que ainda é cristão, ainda tem requício, restinho, fragmento do cristianismo ainda dentro de você. Você tem que ser liberto das ideias teológicas e dos modos teológicos para que você viva feliz aqui na terra. Esse ensinamento é para aqueles que querem viver aqui na terra, feliz aqui e agora, e não para depois da morte. É ensinamento humanista, é um ensinamento terreno e é o ensinamento de um novo homem e de uma nova mulher. Essa é a doutrina humanista que o satanismo de Anton John Lavie também advoga. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa noite, boa tarde, passe bem. Esse vídeo ficou extenso, mas era necessário que eu concluísse hoje esses 10 mandamentos.